Hoje, nós estamos mais uma vez conhecendo a história dos pioneiros de Paraná, aqueles que ajudaram a construir a nossa cidade, a nossa região. E hoje nós estamos com ele, que é ativista cultural, sindicalista, escritor, diretor de arte, Firme Neto. Muito obrigado por ter aceitado o convite para o nosso bate-papo. Esqueci algum título ou não? Não, tem vários, mas título não importa, né? Então, maravilha. Que bom recebê-los vocês aqui, né? Estou aqui à disposição de vocês para a gente contar um pouco da história da cultura de Paraná e do estado de Rondônia, né? Sim. Então, começando pelo começo, quando que você chegou, como foi sua chegada, como que Paraná te acolheu, como é que foi essa transição? Eu cheguei em Rondônia na década de 70. Nós chegamos aqui, meus pais nos trouxeram, eu sou capixaba, né? E minha família veio para cá, porque meu pai era madeireiro e Rondônia, o que mais tinha era o que ele queria. E nos trouxeram toda a família, nós somos uma família extremamente numerosa, nós somos de 18 irmãos. E aqui chegamos e não tinha nada da questão cultural. A cultura era uma cultura nata, a cultura indígena, mas assim, de formação de grupos, de teatro, de dança, de música, era raríssimo. Tinha música, alguns grupos de música, até interessante, por sinal, na época. Mas assim, de teatro, de dança, não existia. O que existia na época era um grupo de teatro da Igreja Católica, chamado Shalom, que foi um dos primeiros grupos de teatro da cidade, mas eles faziam um trabalho meramente ligado à religião católica. E nós procuramos esse grupo, e desse grupo surgiu o grupo arterial, que existe hoje, com 45 anos de existência. Foi assim que começou o nosso trabalho aqui em Rondônia, em Paraná especificamente. A escola pra estudar. Você notou como eu estou tão diferente? Você notou que eu estou tão diferente? मोहनवे हमारे वली मोहम्मद अपने खां अज और छजा तो ता ही जान पंहिंजी घोरे अज और छजा तो ता पंहिंजी घोरे खणी दिल पर दिल तोखे खणी दिल पर दिल तोखे जा पंहिंजी कटे कोरे अच और छका तो ता ही जान पंहिंजी घोरे अच और E como foi a trajetória de você chegar até a arte? Você comentou que seu pai era madeireiro, então você nem sempre viveu no meio. Quando que acendeu aquela primeira paixão? Eu nasci e me criei envolvido com arte, com artistas. Apesar da profissão do meu pai, ele não colocou nenhum empecilho, nem ele nem minha mãe. Pelo contrário, me apoiaram e muito, muito, muito mesmo. Então eu desde criança fazia teatro no Espírito Santo, né? Foi onde começou minha trajetória, foi no Espírito Santo. Né? E de lá para cá viemos para Rondônia. Aqui em Rondônia nós criamos o Grupo Arterial, nós criamos a Federação de Teatro do Estado de Rondônia, criamos o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversões, uma entidade que existe até hoje, que eu fui reeleito agora em fevereiro desse ano como presidente, né?
Já é a terceira vez que eu assumo o sindicato, fiquei afastado uns 14 anos e voltei agora, né? Que é uma entidade que representa legalmente, na forma jurídica, os artistas e os técnicos em todas as áreas no estado de Rondônia a nível nacional. Que legal, Fernando. Bacana conhecer essa trajetória. E sempre foi fácil? Como é que foi? Quais foram as dificuldades que você mais encontrou nesse Fácil. Quem faz cultura, quem faz arte e disser que é fácil, não é. Né? É muito dificultoso. Na nossa época, por exemplo, aqui em Ji-Paraná, nós não tínhamos auditórios, nós não tínhamos teatro, nós não tínhamos, absolutamente não tinha nada, né? Nós, na época, para a gente ensaiar, só tinha, a luz acabava às 10 horas da noite e tinha um poste que tinha uma lâmpada ali onde tem o shopping, ali no Marechal Rondon, tinha uma casa que o dono tinha no poste uma lâmpada. Então, ele era autoridade. Então, a gente pedia permissão para ele para ficar das 6 até às 9 ensaiando. Depois, quando dava 10 horas, ele mandava a gente embora. E a gente tinha que vir, porque vinha ou vinha. Né? Aí, com muito tempo, nós conseguimos a gente se reunir na Biblioteca Municipal, Dr. Ciro Escobar, que hoje não existe mais, hoje ela mudou, era ali também, perto do shopping. Nós ficamos naquela biblioteca por mais de 20 anos, ensaiando aos domingos ali, e com um lobby. A gente tinha que limpar, cuidar, zelar, que era uma forma de pagamento que a gente dava para o município. E a gente fazia isso com mau gosto, e ali nós montamos grandes espetáculos, viajamos toda a América Latina com bons espetáculos, e foi assim. Eu sempre falo, o artista sofre, mas goza. Goza com seu prazer particular, goza com suas produções, com sua mensagem, com sua vida, né? Porque eu sempre falo, as pessoas acham que artista não come, não bebe, não tem família, não tem filho, não tem namorado, não tem amante. Artista é um ser comum, como qualquer um outro, apenas com a diferença que nós temos uma missão. Nós temos uma missão de transformar a sociedade para o belo. Essa que é a missão do artista, do técnico, né? De todas as áreas, é transformar a sociedade para o belo. Se essa arte que o artista produz não transformou a sociedade para o belo, ele não está fazendo cultura, ele não está fazendo arte, né? Porque as pessoas têm que diferenciar o que é arte, o que é cultura, né? Porque a arte, o parir de uma mulher é uma arte, você respirar é uma arte, um jogo de futebol é uma arte, mas cultura já é diferente. Cultura você tem que transformar alguma coisa para melhor. Né? Para melhor, então a gente tem que separar essas coisas. Pô, preciso pontuar, que bonito, parabéns pela trajetória. Fiquei emocionado, fui tocado pela frase, de fato, cultura é isso. E o que foi o maior motivador de vocês não pararem, não desistirem no meio do caminho, meio a todas essas dificuldades? E eu creio que foi muitos fatores. Nós éramos muito jovens, com pouca experiência de vida, né? Hoje, esse ano eu estou fazendo 50 anos de profissão. Né? Quer dizer, a minha experiência de hoje, ainda estou aprendendo, mas a minha experiência de hoje não se compara com 40 anos atrás, né? A gente aprendeu com muita cacetada, com muito não na cara, né? E poucos sims, né? A gente sempre, eu falo, é a primeira vez na história de Ji-Paraná e de Rondônia que nós, artistas, estamos recebendo dinheiro público, e é um direito que nos assiste. Né? E é necessário que os órgãos que ostentam o nome cultura, que as autoridades nos respeitem, porque esse dinheiro não é deles, esse dinheiro é nosso. E nós conquistamos com muita luta, com muita briga, com muita veemência a nível nacional. Então eles não estão fazendo favores para nós, pelo contrário, porque os editais que estão sendo publicados, quem ganha com isso, os próprios políticos ganham, porque a gente está botando no nosso trabalho a logomarca das prefeituras, do governo, de todo mundo. E cada centavo que entra num projeto de um artista, toda a sociedade ganha com isso, porque a cultura gera divisa. Então você, ao momento que você ganha um dinheiro no projeto, seja o pouco que seja, mas você vai gastar com água, com refeição, com gasolina, com lanche, com almoço, com refeição, com todo
aparato de equipamentos, de câmera, de vídeo, de tudo. Então, todo é uma rede, é uma cadeia econômica que está girando, é um dinheiro que está girando e que fica aqui na nossa cidade. Então, parabéns, sim, à Lei Paulo Gustavo, à Lei Aldir Blanc, ao Ministério da Cultura deste país, ao governo federal e, consequentemente, à Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural, que tem a missão de coordenar esses editais e publicar esses editais. Isso é bom para todos nós, né? A gente se sente feliz. Com certeza. Polêmica, você bateu no ponto que dói muitas vezes, que é o dinheiro. Porque o palhaço ele consegue trazer uma realidade palpável. É tanto que muitas crianças acham que nós, quando está no personagem de um palhaço, que a gente é um boneco. Eles beliscam, eles dão tapa, eles brincam como se fosse um sonho mesmo que eles estão tendo na realidade. E de fato é. E eu queria te perguntar, na sua trajetória, Firmineto, o que você acha que foi a sua contribuição mais significativa e o que te incentivou a continuar fomentando a cultura local? A gente falar da gente mesmo é meio estranho. Eu não sei falar de mim, né? Eu sempre falo que eu sou muito pequeno quando me olha, mas muito grande quando me compara. E eu não sei falar de mim, eu não sei. Eu sei defender os outros, meus amigos, meus colegas, e isso eu sei fazer muito bem. Que eu sempre falo, né? A lei foi feita para os amigos, os rigores da lei para os inimigos. E amigos, se não tiver defeito, o inimigo, se não tiver defeito, a gente coloca. Então é muito difícil a gente falar da gente. Então, para isso, eu tenho minhas obras escritas, tenho meu trabalho, né? Que há alguma dúvida, é só pesquisar na internet. Hoje em dia, qualquer sinalzinho, todo mundo sabe da vida da gente, né? Mas o que mais me incentivou a continuar, primeiramente, foi o apoio que eu recebi da minha família, dos meus pais. Os meus pais chegaram a pagar para que eu estudasse numa maior universidade do mundo de artes, que é em Cuba, a Laísa. Esse privilégio, essa gratidão eu devo aos meus pais, né? E eles nunca botaram empecilho de eu viajar, de eu fazer trabalho. Eles tinham muito medo, porque na época que era muito perigoso em Rondônia, em Paraná,
na época dos latifundiários, dos pistoleiros, e a gente era uma situação muito delicada a fazer cultura, porque a gente era considerada vagabunda, né? Vagabunda e ainda viado, e apesar de ser, com muito orgulho, né? Mas eles não tinham essa noção, esses valores que hoje em dia a moçada está tendo, né? Então nós temos aí uma gama muito grande de jovens que estão chegando e precisa que venha sim para produzir os documentários, para contar a história, né? Porque não há futuro sem passado e não há passado se não tiver presente. Então é preciso que renove essa galera, respeitando os mestres, respeitando quem começou a história, respeitando também quem está chegando, né, quem quer fazer um trabalho, porque cultura é uma coletividade. Ninguém pensa que fazer cultura vai fazer sozinho. Não é. Cultura é um jogo, é uma coletividade, é um contexto coletivo. E aí se produz, se faz, né? Então, está de parabéns de Paraná. É óbvio que as autoridades, mais uma vez, a gente aproveita este momento para cobrar, para dar uma dignidade aos espaços culturais. O Teatro de Paraná já está com 14 anos que não funciona. Quer dizer, quem perde com isso não é só nós artistas. Quem perde com isso é o povo. De Paraná já comporta um teatro de 1000 pessoas, um centro de convenções pública com dignidade, com várias salas de espetáculos. De Paraná hoje é uma cidade com quase 300 mil habitantes. O censo passado foi um censo errôneo. Então é necessário que o próprio prefeito requeira ao IBGE, ao IBAMA, ao IBGE, as autoridades competentes de fazer o levantamento geográfico e populacional para rever a questão da população de Paraná, que nós somos uma população extremamente numerosa hoje. Então, quer dizer, até financeiramente, o município está perdendo com isso, né? A gente tem que entender que a Vila de Rondônia, né, não é mais, de Paraná não é mais a Vila de Rondônia. Hoje nós temos grandes intelectuais, grandes empresários, grandes comerciantes, grandes artistas, né, que a gente tem orgulho de fazer parte desse contexto cultural e de representar essa categoria, né? E saber que a gente está numa cidade, o centro do estado, pujante, né? E com muito orgulho mesmo a gente fala de Paraná. Com certeza, muito bem dito. Quem acha que foi? Eu. Quem acha que 3? Ela. Quem acha que 4? Eu. Quem acha que 5? Nós duas. Pessoa. Eu, Firme Neto, eu sou uma pessoa às vezes rígida, às vezes uma pessoa preocupada com muitas coisas, né? Com muita seriedade em muitos fatores. Já o Pipoca não. O Pipoca, quando eu me visto do personagem Pipoca, eu me transformo numa criança. E eu falo a linguagem das crianças, tanto que as crianças se identificam muito comigo, muito, muito mesmo. E eu me esqueço que eu sou Firme Neto. Eu me esqueço por completo e por isso que cada espetáculo ele é diferente um do outro. Algumas coisas acontecem em conjunto, em comum, mas é totalmente diferente, completamente diferente, né? Eu, quanto Firme Neto, é que tiro algumas coisas do Palácio Pipoca para mim. O palco para mim é tudo. O palco é vida, é essência, é glamour. O palco, ele tira de você tudo de ruim, tudo de negativo. E agora, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu ainda tenho 3 perguntas. Fica à vontade. Bom, gostei muito de conhecer sua trajetória. Queria, por fim, antes dos meus pedidos, te
perguntar quais princípios te mantiveram de pé, tanto individualmente quanto coletivamente, de não desistir da sua trajetória. Depois eu vou pedir para você citar as suas obras e dar 3 dicas para quem está nos assistindo e ingressando no mundo da cultura, beleza? Quais foram aí os princípios que não te fizeram desistir, tanto individualmente ou coletivamente, você acredita? Um dos maiores princípios é o princípio da gente saber o que a gente quer da vida. A gente, para ser artista, a gente não basta ter talento. A gente tem que capacitar, se habilitar para exercer a função. Porque eu sempre falo de louco e artista e médico, todo mundo tem um pouco. Agora é preciso que cada profissional se qualifique, se habilite, se informe. As injustiças que aconteceram e que ainda acontecem com nós artistas foi uma das coisas pulsantes para que a gente continuasse a nossa história, E essa situação, esse gostar, esse prazer do fazer por fazer e de saber que a sociedade, ela depende de nós artistas. Eu já vi muita gente, idiota por sinal, de dizer, eu não dependo de artista. Todos nós dependemos de um artista. A roupa que nós usamos, quem é que pinta, quem é que faz. Imagine um mundo sem cor, um mundo só preto, um mundo só branco. Então a diversidade cultural é que alavanca essa sociedade. Então as pessoas que disserem que não depende de artista, reveja seus conceitos. Porque imagine a sua casa sem música. Imagina a sua casa sem um quadro, Sem filme. Sem um filme, sem música, sem nada. Imagina, quer dizer, é uma vida sem vida. Realmente, é uma vida sem vida. É complicado essa situação. A outra esqueci que você perguntou. Eu queria agora que você nos indicasse onde a gente pode achar o seu trabalho, onde a gente pode estar conhecendo mais sobre o espaço cultural e convidar o pessoal para estar conhecendo. Os meus livros todos foram esgotados. Eu não tenho mais nenhum. Eu só tenho um exemplar que era da minha mãe, que estava com minha irmã, e ela me emprestou para que os surdos e os cegos, eles estão editando esse livro, que é Artes de Bem Maquilar, que será lançado agora em agosto. Mas nas plataformas você encontra eles. Maravilha. Você encontra eles. E estou publicando agora em julho, o livro O Seringueiro e o Dono do Seringal, que é um livro que eu escrevo sobre fatos verídicos que aconteceu na década de 40 no estado de Rondônia, no Seringal, com o título Seringueiro e o Dono do Seringal, que é baseado em fatos verídicos, Que aí nós vamos convidar a sociedade toda para ir prestigiar, vai ser entregue de graça para todos que estiverem presentes, ninguém vai pagar por nada, A gente vai fazer isso com muito gosto. Maravilha. Quem quiser acompanhar suas obras, seus trabalhos, pode te achar nas redes sociais? Pode, é só entrar lá no Firme Neto com 2T, Firme Neto, lá aparece, botou Firme, só tem eu, no mundo só tem eu com esse nome. Já pesquisei, não tem. Você vai encontrar Firmino Luz, mas Firme Neto, tudo junto, não tem. Você coloca lá, aparece na hora tudo sobre a minha vida. Maravilha. Até o que você não quer ver, vai aparecer. Vocês viram pra lá. Então, primeiro nós temos, quanto artista, quanto ser humano, fazer o que foi feito. Olha, né, do seu tomate, ou tá pra frente ou tá pra trás. Aí, a filmador! Estou extremamente cansado, porém extremamente leve e satisfeito, porque não tem coisa mais bela para um artista poder mostrar, passar uma mensagem, seja ela pequena que seja, por menor que seja, mas quando você
Fala pra gente aí qual foi a sua arte que mais te marcou, assim, que você, um livro, alguma arte de algum Boa. procedimento, que mais marcou a sua vida aí pra gente. Eu tive vários. Ou peça, né? Na escrita, o que me chamou muito a atenção foi o meu primeiro livro, que foi feito e lançado no Brasil em silkscreen. Né? Não foi em gráfica, foi em silkscreen, bem artesanal, que o título chama Nem por Amor. Isso na escrita, né? Mas eu gosto de todos, eu sou suspeito, mas eu gosto de todos. E no teatro eu tive vários, mas um deles que me chamou muita atenção, que chamou a atenção de muitos na sociedade de Paraná e no estado de Rondônia, foi o espetáculo Crime Não Sabe Ler, que é do Brasil Caboclo, dirigido e adaptado para o teatro pelo sociólogo e teatrólogo Luiz Antônio de Araújo. E nós percorremos toda a América Latina com esse espetáculo, nós ficamos 15 anos em cartaz, né? E muitas crianças que assistiram o espetáculo aqui de Paraná, hoje são pais de famílias e que não esquecem do espetáculo até hoje. Caramba, Né? legal. É um espetáculo muito bonito mesmo, que é Crime Não Sabe Ler. Se você quiser falar um pouco sobre esse livro, né, e sobre esse espetáculo, é interessante. Que ele relata, né? O Crime Não Sabe Ler é um texto muito atualizado até hoje, que é um conflito de um casal que o esposo não sabia ler e a mulher sabia ler, pouco, mas sabia. E o dono da fazenda onde eles moravam estava dando enxerimento para cima dela. E aí fez uma carta pedindo ela para ter um caso com ela. E ela foi escrever uma carta, dizendo na carta, né, que ele respeitasse ela, que ela honrava o esposo até a morte, que eu sou de Vossa Senhoria, sua criada Maria. O marido entendeu que ela estava fazendo uma carta de amor. E ela estava justamente no pé da santa, pedindo a Deus proteção. O marido chegou e matou ela. E aí o final você não imagina como termina o espetáculo, né? É bem interessante que ele, depois dela morta, é que ele descobre que ela estava defendendo ele. Nossa. Aí a importância da educação, que o texto ele fala sobre a educação brasileira, que ainda é muito falha. Apesar das evoluções que nós tivemos e estamos tendo, ainda é muito falha a educação brasileira, né? Hoje em dia você vê aí filho dando conselho para pai. E eu sempre falo o seguinte: pais que ouvem conselho de filhos só tem consequências mais tarde. O filho é filho, pode ter 100 anos, ele é filho. Quem tem autoridade são os pais, não é verdade? Sim. Mas foram muitas coisas boas que aconteceram, né? Quando o Pedro Pedreiro, da Renata Polantini, como a saga da Amazônia, né? Foram vários, foram muitos, né? Que a gente, com o tempo, não por a idade, né? Vai esquecendo. A gente não tem mais 18 anos. Mais alguma? Firme, adorei, está chegando ao final. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você desse 2 ou 3 dicas para quem quer ingressar nesse mundo da cultura, tá bom? E quem está aqui chegando em Paraná também, o que você diria para essas pessoas? Para quem está chegando em Paraná, eu sugiro que se informe do que foi, do que está sendo, do que pode ser no processo cultural de Rondônia. Nada está sendo criado agora. A gente está readaptando algumas situações, como a Lei Paulo Gustavo, como a Lei de Blanc e tantas outras leis que a gente está conquistando e reconquistando a nível nacional, que com certeza teremos o benefício. E para essa moçada que quer entrar neste mundo, venha com muito amor, venha com muita coragem e venha disposto a enfrentar dificuldades, que não é só maravilha não. Agora se habilite, se capacite, se informe para não ser usado por ninguém. Todos nós precisamos que nos respeite, mas primeiro a gente tem que respeitar, para a gente ter respeito. Um beijo a todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo Ok, meu nobre. Ficamos por aqui. Aí, Que bom.